meu coração em todo o tempo estar nessa casa, a casa que o Senhor Ele nos chamou para estarmos de frente, sabendo que Ele está mais à frente ainda, porque é a igreja do Senhor, irmãos. Eu oro para que o lugar seja um lugar santo, santificado, puro, assim como o Senhor quer que nós sejamos na sua presença. Homens e mulheres que reconhecem suas fraquezas, homens e mulheres que reconhecem que são limitados, mas que são totalmente dependentes do Senhor, e toda vez que eu vou para Ele, dizendo para Ele a verdade, Ele vem com uma verdade absoluta, dizendo: filho, não preocupa, porque eu sou contigo, eu te darei descanso, eu vou entrar na tua casa, eu vou fazer mudar a tua história, porque eu posso todas as coisas. E essa é uma parte, um pouquinho de quem é o nosso Deus, irmãos. E talvez você possa ter entrado aqui sem saber o que fazer. O Fernando já abriu a palavra dizendo que eles estavam caminhando com Jesus, porém não sabiam quem era Jesus. E muitos de nós, muitas das vezes, estamos assim, perdidos, mas perto de quem já nos encontrou. Jesus Cristo de Nazaré, Ele é aquele que nunca vai se afastar de mim, de você, porque Ele ama estar conosco. Então que os nossos olhos possam estar abertos para saber e reconhecer que o Senhor, em todo tempo, Ele está dentro da tua casa, Ele está dentro do teu relacionamento com Ele. Ele só quer que você vá mais para Ele, gerando intimidade, porque o Senhor quer se revelar aqui nessa noite para cada um de nós. E eu oro para que o nosso coração pegue fogo de amor por Ele aqui nessa noite. Amém, irmãos? Vamos? Abram comigo a sua Bíblia, Mateus 24, versículo 37 ao 39. O Senhor, Ele, essa semana, Ele me fez olhar um pouco mais para fora. O Senhor me levou para olhar um pouco mais sobre tudo aquilo que está acontecendo, qual é o cenário atual nos dias de hoje. E nós temos percebido que o Senhor, Ele tem permitido todas as coisas, sim ou não? Todas as coisas são permissão de Deus. Até o inimigo tentar vir atrás de nós, o Senhor permite até um certo ponto para provar a nossa fé, para provar o nosso amor para com Ele, tendo uma certeza de que nem nós, o inimigo não pode tocar, o inimigo não pode parar um verdadeiro adorador. Então eu preciso crer que eu só preciso adorar, reconhecer e saber que o Senhor, Ele é comigo. Sim, o Senhor, Ele estabeleceu uma aliança com o seu povo. Ele nos separou para chamar de povo dele. Nós somos o povo do Senhor, separado do mundo, separado de todas as coisas, mas bem unidos com o poder de Deus, bem unidos com o sangue do Cordeiro, com a presença do Espírito Santo de Deus, que ela grita dentro de nós e mostra para nós quem somos nós. E quando Ele vem, irmãos, não tem como parar de pé, não tem como não reconhecer que se não fosse Ele nas nossas vidas, aonde nós estaríamos? Mas o Senhor abriu os meus olhos, abriu os olhos da igreja. E nós estamos vivendo um tempo em que os nossos olhos vão precisar estar bem regalados para nós entendermos que o Senhor está trabalhando, que o Senhor, Ele está operando, que Ele está no meio de uma tempestade, Ele está no meio também de uma brisa suave, que nós possamos ter entendimento de que o Senhor, de alguma maneira, Ele vem para falar com o seu povo. Amém? Amém. E o cenário que nós estamos vendo é um cenário em que o vento tem soprado forte. O vento tem soprado forte, e é um tempo em que o cristão, ele precisa se posicionar de verdade com Cristo Jesus, porque não é mais um tempo do Senhor só ficar segurando as nossas mãos. É um tempo de nós querermos andarmos de mão dada com o provedor, com o Criador, que é Jesus. É uma decisão que um homem, uma mulher de Deus precisa tomar no seu coração. Eu renuncio todas as coisas para adorar somente aquele que é o meu Senhor, o meu Salvador. Então, quando eu tomo essa decisão, eu vou ficar atento a todas as coisas. Todos nós vimos essa semana inteira que o Brasil inteiro foi sacudido por um vento forte.
Eu fiquei pensando que mesmo o vento forte passando por todos os lugares, ainda tinham muitas pessoas fazendo as mesmas coisas, porque já perderam a esperança daquele que disse que viria voltar, e ele vai voltar porque ele deixou uma promessa conosco, ele deixou uma promessa viva para cada um de nós. E até quando nós vamos andar com ele? De uma maneira razoável, de uma maneira a achar que o Senhor ainda não vai vir, ainda dá tempo de eu ficar um pouco mais fazendo e vivendo as coisas que eu tenho vontade de viver. Mas nessa noite o Senhor manda eu te dizer que o Senhor te trouxe aqui para te dizer: filho, se posiciona diante do Senhor, porque o dia que Ele voltar, Ele vai levar os que são dele, Ele vai levar aqueles que são os verdadeiros adoradores dele, porque o Senhor pode parecer que está demorando, pode parecer que está tardando, mas o Senhor vem no tempo dele. Jesus não sabe o tempo que Ele há de vir, mas essa promessa vem de Deus para a minha vida, vem para a sua vida, e nós que somos homens e mulheres do Senhor precisamos orar para que Ele venha rápido, porque todo cristão tem que ter uma vontade de querer morar com Ele lá no céu. Crente que diz: espera mais um pouco, não sabe o que está dizendo. Mas um crente que tem a sua mente aberta, ele está clamando para que o Senhor venha depressa, porque já não consegue mais conviver nesse mundo. Eu não sei vocês, eu não sei se todos, mas tem hora que eu olho para tudo que está acontecendo, eu só vejo que o prazo de nós nos arrependermos já chegou ao fim. Já não dá mais para nós servirmos a dois senhores. Escolha um e faça da melhor maneira, mas escolha um. Não dá para nós sermos um crente dentro da igreja e lá fora sermos aquele que o Senhor chama para estar perto dele, porque a hora vem e nós precisamos estar preparados para isso. Amém, igreja? Aleluia. Mateus 24, 37 ao 39, a palavra do Senhor diz assim: quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé. Naqueles dias, antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de festas, de bebidas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. As pessoas não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será quando o Filho do Homem voltar. O Senhor colocou essa palavra no meu coração e eu quero ser muito fiel a tudo aquilo que o Senhor me falou. Nós estamos vivendo exatamente esse tempo em que parece que nós estamos completamente distraídos. Parece que o Senhor está dando sinais, Ele está apontando para cenários que antes não eram tão evidentes como tem sido evidente nos dias de hoje. É como se Deus todos os dias Ele mostrasse para nós a manifestação dele com a natureza. É como se Deus todos os dias estivesse gritando mais alto, e parece que as pessoas estão vendo, porém não estão enxergando aquilo que Deus está querendo falar, aquilo que Deus está gritando para nós. E nós que já fomos alcançados por esse amor, precisamos dar uma resposta, não mais para Deus, e sim para o mundo. As coisas do mundo eu não quero mais, porque eu encontrei o Senhor Jesus e eu quero ter uma vida somente com Ele. Eu quero ser um que dedica a minha vida para Ele. E o Senhor me trouxe aqui nessa noite para falar sobre Noé. A palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele olhou e viu que a terra estava completamente corrompida. As pessoas, elas estavam vivendo como nos dias de hoje estão vivendo, totalmente tranquilas, pensando que os prazeres que elas podem ter são os prazeres que elas estão encontrando no mundo lá fora. E no mundo lá fora nós vamos ter muitos prazeres diferentes, mas aqui dentro, na presença do Senhor, eu encontro um prazer que me preenche por dentro. E uma vez que eu sou preenchido por esse prazer de ser um filho de Deus, precisa mudar tudo lá fora. Deus tem dado um tempo para cada um de nós, irmãos, nos dias de hoje,
nos arrependermos, irmos para Ele com um coração sincero, da mesma maneira que um dia eu fui, da mesma maneira que muitos nós fomos para Ele, mas nós precisamos ir para Ele, pedir perdão e permanecer fiel ao Senhor, para que a gente não se perca pelo caminho, amém? E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, quando Ele viu a humanidade, Ele quis destruir a humanidade. Mas quando o Senhor começou a ministrar no meu coração sobre esse desejo de destruir aquilo que Ele fez, aquilo que Ele gerou para ser um adorador dEle, eles estavam adorando outras coisas, eles estavam se dando em casamentos, vivendo na orgia, vivendo em festas, mas se esqueceram que a volta do Senhor é iminente, porque o Senhor não libera uma palavra que Ele não cumpra. E se Ele liberou uma palavra na tua vida, você pode até achar que está demorando, mas a palavra que o Senhor liberou sobre a tua vida, ela há de se cumprir, porque Deus, Ele não é filho do homem para que minta, Ele não é filho do homem para que se arrependa, e se Ele falou, Ele vai sustentar, não para que sejamos glorificados, não para que sejamos exaltados, é para exaltar o próprio nome do Senhor, porque tudo que Deus faz através ou por nós, não é para nos exaltarmos, é para exaltar o nome dEle, é para glorificar o poderoso nome do Senhor, o meu Deus, o teu Deus, que tem visto as tuas lutas, que tem entrado nas tuas guerras, e às vezes você nem percebeu que o Senhor está lutando em teu favor. Então começa a glorificar, começa a declarar: o Senhor, Ele pegou as minhas guerras e Ele vai me fazer mais do que vencedor. Só Deus pode te fazer um vencedor, irmãos. Só que quando a gente lê um cenário como esse, em que Deus, Ele olha para a humanidade, aquele que Ele formou com as suas mãos, passamos o homem, lembra? Ele quis destruir toda a humanidade. Mas a palavra também fala que Ele viu um homem que era justo e fiel. A quem? A Ele. Não sejam justos e fiéis a homens. Deus nos chama para ser justos e fiéis com Ele. É com Deus. Porque o homem pode te levar para caminhos de engano, mas o Senhor te leva para a salvação. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu dou a minha vida por cada um de vocês, diz o Senhor Jesus. Só que a gente precisa entender que por detrás dos olhares do Senhor também havia uma guerra, havia uma disputa, havia uma batalha espiritual muito grande, muito intensa, como tem existido também essa batalha no mundo de hoje, nos dias de hoje, irmão. Só que a palavra do Senhor é tão linda que ela fala que todos estavam corrompidos, menos um homem temente ao Senhor. Um homem que tem temor ao Senhor, irmãos, ele pode ver toda sujeira, mas ele não se suja. Ele pode ver tudo aquilo que os homens estão fazendo, mas o interesse dele não é fazer aquilo que o homem está fazendo, e sim glorificar o nome do Senhor com uma certeza: Ele vai voltar para me resgatar. Ele vai voltar para me pegar, para me levar, e lá no seu trono eu hei de dizer: Senhor, como valeu a pena te esperar. Você está esperando, irmão? Aleluia. Então continue esperando mais um pouquinho, porque será num piscar de olhos que o Senhor voltará, e muitos estarão distraídos como no dia de hoje, mas nós já não estaremos mais aqui, nós já estaremos junto ao Pai. Vai valer a pena, irmão. Manda essa voz embora quando ela vem te perturbar, quando ela vem dizer para você que você não vai conseguir. Não, você já conseguiu, porque o Senhor já te viu lá. É o inimigo que precisa sair para a presença do Espírito Santo, te tomar por completo. E o plano do Senhor, irmãos, é um plano tão incrível, porque Satanás já tinha corrompido junto com aqueles homens a todos, amém? E Satanás, ele, para cumprir o seu plano, ele só faltava alcançar mais um, que era Noé. E por que Satanás, ele queria tirar todo mundo do plano de Deus? Porque ele tem medo. Ele tem medo de um homem ou de uma mulher que se posiciona. Ele tem medo de chegar e querer tocar num filho de Deus, porque o Senhor nunca vai permitir que ele toque em mim e em você, amém? Basta você só ter vida com Deus, caminhar na pureza, na santidade, e o inimigo não tem força, não tem poder contra nós, amém?
Só que Satanás, ele ouviu dizer também, ele conhece a Bíblia, ele sabe de tudo o que está acontecendo, que também se levantaria um que pisaria sobre a cabeça de Satanás, amém, irmãos? Que dessa linhagem nasceria aquele que iria destruir, pisar sobre ele. Então, se ele consegue criar um plano para destruir toda a humanidade, nós nunca estaríamos aqui. E quantas pessoas também não poderiam estar aqui com o meu posicionamento, com o teu posicionamento, porque se foi bom, se tem sido bom para você, tem que ser bom para todo mundo, tem que ser bom para os meus familiares. Quando eu cheguei aqui, nós estávamos orando, intercedendo. Um casal ele chegou e pediu oração para uma mulher que está com 2 gêmeas coladas uma na outra. E pediu oração, porque já disseram, tira, vai no clandestino e aborta. Não tem nada que abortar na presença de Deus, porque Deus, enquanto nós estamos aqui, Ele pode estar indo lá separar uma cabeça, porque o nome dEle, através de um papel, vão dizer como isso aqui foi possível, mas através de uma realidade vão poder dizer, isso aqui foi a mão poderosa de Deus quem fez. Então nós precisamos crer, nós precisamos declarar o impossível acontecendo na vida do outro, porque o impossível também já aconteceu na sua vida, na minha vida, e quem crê será salvo. Noé, ele via aquilo tudo, irmãos, e Deus dá um plano para ele. A palavra do Senhor fala que Deus falou com Noé. Sabe tudo que eu peço? Que Deus fale com cada um de nós, nos dê planos, nos dê projetos, porque por mais que tenha sido difícil o plano, a direção de quem falou torna real aquilo que ele já disse. Se o plano que você está fazendo, você não está conseguindo colocar em prática, é porque talvez não tenha sido que Deus que tenha te dado. Mas se foi Deus que te deu, espera, porque vai ser construído aquilo que Deus já determinou que você faça. E o que o Senhor tem te pedido para fazer, irmãos? Você tem feito? Irmãos, todo dia eu vou para o Senhor me alegrar com Ele, porque o Senhor me tirou de lugares, irmãos, aonde eu vivia exatamente aquilo que Noé também estava vivendo. Mas eu não sabia o porquê que o Senhor estava me resgatando. Eu não sabia, eu não conhecia o meu Senhor, mas Ele já me conhecia. Ele tinha um plano na minha vida, Ele tinha um plano na sua vida, e o plano que Ele tem vai se cumprir, e é na totalidade. E quando o Senhor Jesus, quando Deus falou para Noé, constrói uma arca. Deus deu uma missão para Noé, fácil? Não. A palavra do Senhor vai dizer que Noé, ele construiu uma arca em aproximadamente 100 anos. Sabe o que é 100 anos? É uma geração. Eu fico imaginando Noé quando ele começa a quebrar uma árvore, porque não tinha uma motosserra. Deus deu um plano para ele, dizendo, Noé, vai dar certo, eu estou contigo. E a palavra do Senhor vai dizer que Noé, ele constrói uma arca, aonde todo mundo dizia, a pregação era uma. Noé pregava uma verdade. O Senhor mandou eu construir uma arca para poder enviar o dilúvio. Passa um dia, passa um mês. O que é natural um homem sem fé pensar? Ele falou, ou será que Noé se enganou? É muito mais fácil um homem que não tem fé, que não crê, colocar dificuldades naquilo que Deus quer se tornar uma realidade, irmãos. As pessoas vão chegar perto de você e vai dizer assim, isso não vai dar certo. Mas se foi Deus que te chamou para fazer, creia que vai ficar muito melhor do que aquilo que estão pensando que você há de fazer. Porque Deus, Ele vai nos desconstruindo para fazer de nós um vaso novo, um vaso que possa ser cheio do Espírito. Ele estava morto, mas Jesus entrou lá, irmãos. E Jesus, quando entra, Ele traz vida para cada um de nós. Ele quebra todas as cadeias, nos torna livre. Para quê? Para construir uma arca de adoração ao Senhor. E Noé, ele começa a construir aquela arca. O Senhor fala para ele colocar uma porta, uma janela, para fazer no tamanho que Deus especificou. Foi tudo muito difícil. Fazer uma arca, depois encontrar betume para passar por dentro, para que ela não
quando fosse para a água, ela não afundasse, para que ela fosse uma coisa que ficasse impermeável para a água não entrar. E o projeto deu certo? Sim ou não, irmãos? O projeto deu certo. E o Senhor fala que quando mandou Noé entrar na arca, Noé entrou na arca com a sua família. Os animais já tinham entrado também dentro da arca, estava todo mundo lá dentro. E a palavra do Senhor diz que Noé dentro da arca ainda ficou por mais 7 dias, com a porta aberta e lá dentro. E quando eu leio um texto como esse, eu fico pensando que existem pessoas que, se não quiserem mudanças, não é possível nós ficarmos pregando, porque se ela não quiser um relacionamento com Deus, tudo passa a ser perda de tempo. E o Senhor falou comigo: filho, tem dias que você fica perdendo tempo com pessoas que não querem ter um relacionamento comigo, com pessoas que não se posicionam na minha presença, e para mim só serve de um jeito, uma entrega na totalidade, porque se for para se entregar pela metade, eu rejeito, eu não aceito, eu não quero. Deus quer você por completo, Deus nos quer na totalidade. E a palavra do Senhor vai dizer que depois de 7 dias, o Senhor fechou a porta. O Senhor, Ele fechou a porta com Noé dentro e com todos os animais que obedeceram a voz e o comando de Deus. Noé não teve trabalho para colocar os animais dentro da arca, foi uma ordem de Deus que ele entrasse. E nós estamos obedecendo o Senhor em tudo. Nós estamos esperando o Senhor fazer. E a palavra do Senhor vai dizer que no 7º dia, as comportas, as janelas do céu se abriram, e o abismo, todos eles se romperam, e as águas do chão, somado com as águas que desciam, foi dando uma aprumada na arca. E a arca, quanto mais chovia, quanto mais subia a água do solo, mais a arca subia. Então você vê que quando Deus quer levantar, quando Deus quer exaltar, Ele mesmo vai lá e faz. Não foi glória de Noé, foi a mão do Senhor fazendo na vida de Noé, separando Noé para uma nova missão. E se o plano tivesse tocado também em Noé, Satanás teria conseguido extinguir toda a humanidade. Mas repare que através de um houve salvação, e através de um nós seremos salvos para uma eternidade com Ele. Então fica dentro da arca do templo que o Senhor já te chamou para estar com Ele, e ouçam a direção do Espírito Santo de Deus, porque a voz do Espírito é perfeita para nós. E a palavra do Senhor vai dizer que durante 40 dias e 40 noites chovia e subia a água da terra, sem parar. Aí o Senhor começou a ministrar algumas coisas no meu coração, porque a arca, ela não tinha nenhum controle. A arca, ela estava totalmente dependente do Senhor para chegar em algum lugar que nem a arca sabia. Mas o Senhor, Ele já sabia do seu plano. E existem momentos que parece que o Senhor não está vendo aquilo que eu estou vivendo, mas é só um engano nosso, porque Ele está vendo o que você está vivendo, Ele está vendo o que você está passando, e no momento certo, Ele vem ao teu encontro e exalta o nome dEle, porque Ele te levanta, Ele te ergue, é Ele quem faz isso, para que o homem não se glorie dizendo: eu levantei a arca. Não, foi papai que levantou a arca sozinho. Amém, irmãos? Sabe por que muitas das vezes o Senhor quer fazer sozinho? Para não nos perder, porque muitas das vezes vamos dizer: eu elevei a arca. Não, quem elevou foram as águas que o Senhor enviou. Mas vejam, a mesma água que trouxe condenação para todos foi a mesma água que salvou a uma família. Deus colocou dentro de uma arca, irmãos, que cabia muita gente.
somente aqueles que obedeceram, somente aqueles que quiseram entrar, não ficaram pensando, mas tem muitos animais, como será o cheiro? Não, eles creram que foi a voz do Senhor que os chamou para entrar, e quando o Senhor fechou a porta, e a chuva veio, provavelmente muitos ainda nem perceberam o que o Senhor estava fazendo aqui, mas eu quero crer que alguns ainda tentaram correr para a arca. Talvez muitos tentaram chegar perto da arca, mas já era tarde demais, irmão. Já era tarde demais, a arca já havia se deslocado para o seu destino. E o Senhor começou a ministrar muito no meu coração, porque muitos de nós também dentro da igreja estamos assim, irmãos. Estamos como quem não percebe. Mas eu oro para que o fogo do Senhor possa pegar no teu coração aqui nessa noite, e como resposta um posicionamento para Ele. Sabe, nós precisamos declarar: Senhor, me perdoa, daqui para frente eu quero fazer diferente. Eu não vou olhar para os meus amigos, eu vou olhar para Cristo. E em Gênesis 6, versículo 5, a palavra do Senhor diz assim: e o Senhor viu que a maldade do homem na terra era grande, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Esses eram os pensamentos das pessoas que estavam fazendo tudo aquilo que eles tinham vontade de fazer. Os pensamentos deles não mudavam, eram pensamentos maus, eram pensamentos de morte, de destruição. E como que o Senhor agiu? Como quem deu tempo de entrar na arca, mas Ele veio também com fogo, juízo. E o Senhor sempre vai vir com juízo, irmão. Ele não vai olhar para mim ou para você e achar que você é legalzinho, não. Tem que ser justo. Aleluia. Tem que ser como Noé, justo e fiel a Ele. Porque eu posso ser justo com o Fernando, eu posso ser justo com o André, mas eu tenho que ser também justo com Deus. Eu tenho que ser justo com Ele. Ele tem que olhar para o céu e achar graça em mim, achar graça em vocês, em todos nós, porque nós somos a família do Senhor. Ele é a cabeça, nós somos o corpo. Aleluia. E Ele tem achado graça em muitos, mas Ele quer achar graça em todos. Aleluia. Não se exalte, deixa Deus fazer. Quando Deus faz, irmão, todos vão saber. Porque quando Ele te escolhe para fazer na tua vida, Ele sopra o teu nome, e todos vão de ver o poder que é Ele fazendo. Quantas adversidades temos enfrentado para parar, mas sabe o que não nos deixa parar? É o amor dEle que já entrou no nosso coração. Então, por amor ao Senhor, que se entregou numa cruz vivo por mim e por você, hoje eu posso contemplar aquilo que Ele está fazendo e vendo o que Ele também está fazendo na vida de muitos que querem mudanças. E quando eu falo de mudança, é sair do lugar onde Deus não quer que você se assente. Lembra da roda dos escarnecedores? Ali não é mais o nosso lugar. E tudo bem que um dia já foi, mas nós fomos alcançados, fomos atraídos por esse amor, e dissemos para aquela mesa: aqui eu não sento mais. Porque eu creio que o Senhor está preparando uma mesa que de lá também eu nunca mais vou sair. Nunca mais nós vamos sair, porque o Senhor, Ele tem prazer em seus filhos estarem reunidos com Ele. Quando eu olho para os meus filhos, eu sou muito grato a Deus. E ainda que ninguém olhe para mim, meu Pai está olhando. Eu só preciso ser visto por Ele. O desejo do nosso coração deve ser esse, Miguel. Eu só quero que o Senhor me veja, Pai. Que o Senhor me encontre, glorificando, exaltando o Teu nome, Pai. Que por onde eu passar, eu já não me contamine mais com as coisas desse mundo, porque essa bandeja, irmãos, ela é uma bandeja cheia, e é uma oferta de Satanás para nós, mas nós queremos é a mesa, é a ceia com o Senhor, porque tudo que o inimigo trazia para nós não vamos querer participar de uma mesa enganosa, nós vamos querer participar da glória daquele que nos chamou para perto dele, que é Jesus, o Senhor, o Salvador.
E quando Ele nos purificou, Ele encheu as nossas vidas com o Espírito Santo, a presença de um amigo, onde você pode falar com Ele, e Ele fala conosco, com você. Aleluia. Ele só quer falar, irmão. Então gere intimidade com o Senhor. E o plano de Satanás quase foi perfeito, mas o plano de Deus sempre vai prevalecer nas nossas vidas. Ele preservou um homem que não se contaminou, irmão. E lá do trono o Senhor está olhando. Lá vai os meus filhos que não se corrompem, que não se inclinam para as coisas do mundo. Precisamos que o amor do Senhor recaia sobre os nossos corações. Noé, porém, encontrou graça aos olhos do Senhor. Nós só precisamos que o Senhor encontre graça em nós. Amém. Amém, irmão. A graça do Senhor nos alcançou, irmão. Paulo diz: Senhor, tira esse espinho da minha carne, por 3 vezes. E o Senhor falou para ele: filho, a minha graça te basta. Pede graça, irmão. Pede graça, só pede graça. Senhor, me dá graça, porque é tudo que nós precisamos. E a palavra continua. Gênesis 6:13 diz assim: então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra estava cheia de violência de homens, e eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofre, faz compartimento na arca e reveste-a com betume, por dentro e por fora. Sabe o que é Deus falar com o homem e pedir para ele construir algo para preservar a sua própria vida? Eu consigo ver tanto amor nisso. Que amor é esse? Aonde o Senhor poderia também ter exterminado todo mundo da terra, porém o Senhor já havia liberado uma palavra que da descendência de um homem nasceria aquele que pisaria e frustraria os planos de Satanás. A obra do Senhor, irmãos, ela é perfeita na minha vida, ela é perfeita na sua vida. E o plano do Senhor, o homem não pode frustrar. O homem não pode impedir aquilo que Deus quer fazer na tua vida. Então deixa o Senhor fazer aqui nessa noite. Gênesis 7:1 diz assim: depois disso o Senhor falou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, pois tenho visto que é justo diante de mim nesta geração. Então é possível. Noé estava numa geração que foi toda extinta, foi toda destruída, destruiu tudo. Mas tinha um homem só, irmão, justo. Então, no individual, sejamos justos. E o Senhor vai preservar a minha casa, a minha família. Vai preservar a tua casa, vai preservar a tua família. Como? Eu sendo justo e fiel ao Senhor. Durante os 40 dias de dilúvio, veio sobre a terra as águas, aumentaram e levantaram a arca, que se elevou acima da terra. Repara o que Deus fez, irmão. Ele exaltou aquilo que o homem fez. E sabe por que o homem fez? Porque obedeceu a palavra do Senhor. Só que muitos já receberam a palavra do Senhor, mas o tempo que parece não acontecer mais, estamos negligenciando aquilo que Deus já falou. Eu preciso fazer aquilo que Deus falou para eu fazer, irmão. Porque você é um escolhido de Deus. E se Ele te deu uma missão, cumpra, porque o Senhor há de te honrar. Aqui eu vejo, quando a arca foi exaltada, que subiu, foi a mão de Deus. Mas Deus estava exaltando todo o sacrifício de Noé. Os 100 anos em que Noé ficou ali construindo uma arca para Deus. Foi honrado por Deus. Porque a arca não afundou. A arca não tinha leme, não tinha âncora, não tinha nada. Mas tinha o Senhor com a sua poderosa mão de baixo, sustentando todas as coisas. A água sacudiu, fez com que a arca perdesse o controle, que ela perdesse a direção. Mas tinha alguém controlando tudo isso.
E às vezes parece que a nossa vida também está um pouco assim. Tem hora que eu estou sem direção, mas se eu já tive um encontro com o Espírito, fica tranquilo, porque Ele está nos levando para águas mais profundas. Ele está nos levando para mais perto dEle. E aqui nós precisamos entender de que quando o Espírito chegou, nós precisamos perder o controle de todas as coisas. Aleluia. Eu não posso subir num altar para glorificar o meu nome, uma vez que Ele é o nome do Senhor, que tem que ser glorificado e exaltado. Então eu saio de cena, eu saio do foco, porque quem tem que ser visto aqui é o Senhor Jesus, é aquele que doou o seu sangue por cada um de nós. Então eu diminuo, eu me escondo para que Ele apareça e que Ele possa ser visto e exaltado por Deus. Mas também o inimigo está vendo que nós somos os simples, nós somos aqueles que entendemos que nós não somos para ser exaltados, que a gente sai de cena para que o nome do Senhor sim seja exaltado. E aí Ele vem, irmãos. Ele vem. E se você entrou aqui hoje com alguma dificuldade, coloca para Ele, porque hoje a tua dificuldade toma um ponto final se você se abrir com Deus. Não faz sentido ir para a presença de Deus e ver a minha vida de qualquer jeito. Não, Deus tem uma palavra profética sobre a tua vida, de te purificar, de te limpar. E Deus é aquele que nunca lança ninguém fora. Ele diz: filho, vem do jeito que você está, mas você não vai permanecer do jeito que você era, porque eu tenho poder para mudar a tua história, para mudar a tua vida. Então eu me levanto sem ficar preocupado com o que os outros vão pensar, tendo uma certeza de que o Senhor me chamou para Ele mesmo me purificar. E uma vez que Ele me purifica, eu me torno parecido com Ele. Amém. Durante 40 dias o dilúvio veio sobre a terra. As águas aumentaram, levantaram a arca, que se elevou acima da terra. E as águas prevaleceram e aumentaram muito sobre a terra. A arca vagava sobre as águas. Isso é lindo de ver. Noé lá dentro sabendo, a arca está vagando. Amém, irmãos? Mas eu ainda me lembro da voz daquele que me mandou construir. E a palavra vai dizer que o Senhor fechou a porta. Será que você consegue entender que Deus não está na palavra, mas Deus é Pai, irmão? Não é? Eu estou fechando, mas fica tranquilo que eu estou aqui do lado de fora te observando. Não está na Bíblia isso, irmão, mas Deus é um Deus que fala e Ele continua falando. Amém, irmãos? Então não tenha medo. Você já entrou na arca, descansa, porque o Senhor sabe o lugar dela descansar. Amém, irmão? Estava vagando porque Deus estava levando ela para o lugar certo. Existia um monte que Deus queria repousar ela ali, e o monte era o Ararat. Talvez a gente pudesse pensar: eu quero que seja no monte de Jerusalém. Não, Deus sabe para onde Ele quer levar todas as coisas. Então só confia. Amém, irmão? E assim foram exterminadas todas as criaturas que havia sobre a face da terra, tanto homens como os grandes animais, os animais que rastejavam e as aves do céu, todos foram exterminados da terra. Restaram somente Noé e o que estavam com ele na arca, e as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Reparem que choveu 40 dias e 40 noites, mas tamanha foi a quantidade de água, irmãos, e depois que o dilúvio parou, que as águas cessaram, foi necessário mais 150 dias dentro da arca. E aqui o Senhor ministrou algo no meu coração, e por muitos pensarem que já estão seguros, já estão saindo da arca antes de eu mandar sair. Deus só mandou entrar, entra, porque a voz do Senhor, na hora que você tiver que sair, também virá: filho, agora você está seguro, pode sair. Noé ficou, irmão, 100 anos construindo. 100 anos. Quantos pensamentos talvez não puderam vir na mente de Noé, mas em nenhum ele prevaleceu. Ele prevaleceu com a palavra que Deus disse: entra tu e a tua família. E o Senhor fechou a porta. Quando a arca chegou no Monte Ararat,
Noé também ouviu uma voz: abre as janelas dos céus. Deus abriu as janelas dos céus. E foi Deus quem abriu a arca para o seu filho precioso descer para sair. E haverá um dia, irmãos, que o Senhor Jesus vai ouvir uma voz também dizendo: filho, eu estou abrindo a janela dos céus para que você vá resgatar a minha igreja. E como será que Jesus vai vir? Com alegria para nos encontrar, porque nós somos os remanescentes, aqueles que perseveraram, aqueles que continuaram, aqueles que não abriram mão, aqueles que não desistiram, que não blasfemaram, que não murmuraram. Nós somos aqueles que o Senhor confiou uma missão e separou um lugar para mim, para você, para todos nós. E esse lugar, irmãos, ele é um lugar de honra, se assentar com o Rei dos Reis. Aleluia. E se isso não mudar dentro de mim, irmãos, o que o Senhor precisa fazer? Ele já prometeu, fez uma aliança de que nunca mais destruiria a terra com chuva e nem dilúvio. E ele fez uma aliança dizendo que o arco-íris, toda vez que viessem as nuvens, o arco-íris estaria ali para que o Senhor se lembrasse da sua promessa. A promessa que Deus fez para nós, irmãos. Ele nunca se esquece. Ele jamais vai se esquecer da promessa que Ele fez. Ele fez promessas para mim. E tem muitas que ainda não se cumpriram. Mas eu descanso no Senhor. Porque o Senhor faz de repente acontecer na tua vida aquilo que você esperava tanto. E tem coisas acontecendo aqui nessa noite. Basta eu crer. Basta eu crer, irmão. Amém, irmãos? E olha que lindo que Noé faz. Noé sai de dentro da arca. E Noé toma uma decisão, irmãos. Noé já era construtor, sim ou não? Pregador da palavra, sim ou não? Pregou, 100 anos pregando. Era também um construtor, construiu uma arca. Podia construir uma casa, amém? Podia construir algo para ele. Mas quem tem um verdadeiro encontro com Deus não constrói nada para Ele primeiro, constrói para Ele. E olha o que Ele fez em Gênesis 8, versículo de número 20. Abre a sua Bíblia comigo. Gênesis 8, versículo de número 20, a palavra do Senhor diz assim: então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, e ofereceu o holocausto sobre o altar. Isso aqui, irmãos, nos ensina muito, que nós possamos estar enfrentando dificuldades, que possamos estar enfrentando algumas adversidades, mas isso não anula o meu coração de adorador. Eu preciso sempre, antes de pensar no que fazer, é adorar ao Senhor. E olha que o texto continua no versículo de número 21. O Senhor sentiu o aroma suave e disse em seu coração: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, pois a imaginação do seu coração é má desde a infância. Nem tornarei a ferir de morte todo ser vivo, como acabo de fazer. Enquanto a terra durar, não deixará de haver plantio, colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. 9, versículo 1 diz assim: Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que rasteja sobre a terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós. São entregues nas vossas mãos. Deus nos deu autoridade, irmãos. Deus nos deu, no nome dele, o poder. E quando a adversidade vier para você, Deus só está esperando você se posicionar, porque Deus já te deu essa autoridade.
para você pisar sobre serpentes e escorpiões e dizer: na minha vida e na minha casa não, aqui não. Aqui habita a presença do Espírito Santo de Deus. É um templo de adoração, é um tempo em que eu vivo para a presença de Deus, é casa do Senhor. Aqui não. Põe o inimigo para fora, irmão. Ele tem que sair, porque o nome do Senhor é poderoso para tirar. Amém, irmãos? Já estou encerrando. Versículo de ontem, número 11, diz assim: sim, faço a minha aliança convosco. Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Versículo 14. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra e arco aparecer nelas, então me lembrarei da aliança que firmei entre vós, com todo ser vivo de todas as criaturas, e as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir as criaturas. Deus fez uma promessa para nós, de que o dilúvio, você não precisa ter medo, nunca mais vai acontecer. Mas o Senhor também fez uma promessa, que eu voltarei. Eu preciso que os nossos olhos se abram, porque nós já sabemos dessa verdade, amém? Mas quando nós temos os nossos olhos abertos, nós vamos ficar atentos e nós vamos poder contemplar. Aquele lá é o que disse que estava vindo, e ele veio para me resgatar. Vocês vão ver Jesus vindo nos resgatar. Esse momento será um momento tão esperado por um homem, uma mulher de Deus, que os nossos olhos possam contemplar a vinda de Cristo. Aleluia. E derrotando todas as obras do maligno, as obras do diabo. Quem destrói é o Senhor. Ele veio na terra para destruir as obras de Satanás, irmão. Amém, irmãos? E essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Eu oro para que nós tenhamos um entendimento de que o Senhor em tudo está falando, irmãos. Eu recebi essa semana tantos áudios, tantos vídeos de pessoas desesperadas, mas eu não via ou não vi ninguém clamando pelo Senhor. E muitas das vezes o medo faz isso. O medo toma conta de uma pessoa e ela não se lembra que tem um Deus. E eu oro para que os nossos olhos, os nossos ouvidos estejam abertos, para que a gente possa viver o verdadeiro amor de Cristo Jesus. Amém? O Weber já subiu.